Por exemplo, eu acho que a decisão do STF, da criminalização da homofobia, foi a decisão mais porca que o STF tomou na última década. Por quê? Porque ele decidiu errado. Porque em 2003, o que aconteceu em 2019? O STF sentou, ele pegou uma ação e falou o seguinte: o que pediram na ação? É isso que é importante saber. Na ação fala, olha, no Brasil não tem lei que criminaliza a homofobia. Se não tem, homossexual e transexual não conseguem viver dignamente. Certo. Não ter essa lei, eu quero, STF, que você declare a omissão legislativa do Congresso Nacional. E você declarando, ele tem que legislar a respeito disso. Então, o que ele pede, a ação? A ação são duas, né? Era uma do antigo PDT, antigo PPS, que agora é o Cidadania, e uma da Associação Brasileira, a BLGBTI, que era a denominação à época. Eram duas ações que juntaram em uma. E o pedido era, não tem lei, não tem dignidade, reconheça a omissão do Congresso e mande o Congresso legislar. Eu gosto de explicar tudo porque é sina do professor. Porque se eu já chego na lata, ninguém entende quem está em casa. O que o STF fez? O STF olhou, reconheceu que a homofobia é um problema, é de fato um problema. Mas ele falou, de fato não tem lei. Então eu reconheço a omissão, mando o Congresso legislar, fazer uma lei criminalizando, e nesse meio tempo vamos aplicar de STEP a lei do racismo de 89, a lei 7.716. Então fica essa de STEP. Qual é o erro do STF? É um erro assim fudido. E não é um erro, quem é o Pavinato vindo falar de 12 ministros e tal? Não sou eu, não. Eu liguei pro professor Celso Laffer. O Celso Laffer é o maior jurista desse país. O Celso Laffer, você tem noção quem é o Celso Laffer? O Celso Laffer, ele pega os 11 ministros do STF, põe no bolso do terno e sai. Ele podia ser o ministro do STF sozinho, o Celso Laffer. Já foi chamado para ser ministro, mas ele não aceitou. Tá? Esse é o Celso Laffer. Há muito tempo atrás foi chamado para ser ministro, não aceitou. O maior. Do governo de quem? Fernando Henrique. É o maior. Ele foi o chanceler do Brasil no governo Fernando Henrique. Ele era o ministro das Relações Exteriores. Tá. Ele é um gênio absoluto. Eu só via Roda Viva. Você assiste Roda Viva? Não, eu só assisti a Roda Viva e sou o Celso Laffer toda semana. Porque só me interessa ouvir o Celso Laffer nessa altura do campeonato. É só para fazer uma caricatura da genialidade dele. Eu liguei pro Celso Laffer, eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa honra, né, de colocar no mesmo livro o Gilmar Mendes, o Edson Fachin, o Celso Gilmar Mendes Laffer. É seu amigo? Sim. E o Celso Laffer também. Eu sou muito amigo de grandes nomes da comunidade jurídica. Tá. Não só dele, mas como do ministro Fachin, como do Celso Laffer, como da maioria dos catedráticos do Largo São Francisco. Eu tenho uma relação acadêmica com eles. Tá. Então eu sou amigo deles, porque nós organizamos trabalhos, obras, livros juntos, coleções para editoras. Então eu tenho uma relação acadêmica com todos eles. Entendi. E eu falei, professor Celso Laffer, eu tenho razão nessa crítica contra o STF. Então eu não tirei da minha birra. Porque o que aconteceu? Em 2003, é que a memória dos brasileiros é muito curta. Em 2003 não tinha internet, não tinha Google, não tinha podcast, não tinha nada. Ninguém tinha memória. Em 2003 a gente ia fazer pesquisa na biblioteca. Em 2003 foi julgado no STF, a composição da casa era outra. Mas foi uma das ações mais importantes de todos os anos de existência do STF, que foi o caso Elvanger. Elvanger era um sujeito do Rio Grande do Sul que escrevia e editava livro antissemita. Eu lembro dessa história. Hitler era mesmo culpado, culpado ou herói. A grande mentira judaica. Então ele publicava esta merda. Caralho, a grande mentira judaica. Ele publicava esta merda. Que louco. Aí o que aconteceu? Ele publicava esse livro em 89. A lei é de 89, a lei do racismo. Aí, em 91, o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi atrás dele por racismo. Porque racismo... Aí, qual foi a defesa do Elvanger que chegou até o STF?
eu não posso ser condenado por racismo porque quando eu publiquei isso aqui, Não tinha não lei. tinha na lei. Uhum. Então não é racismo. Isso rodou de 91 até 2003. 12 anos depois, chegou no STF. Era ainda o... Só tinha jurista fudido lá, velho. Era Moreira Alves, era Sepúlveda Pertence. Era assim, velho, uns caras que você olhava, você falava... Venerando, sabe? Não é essa coisa que você olha hoje. Aí que tá discutindo se vai pôr André Medonho, se não vai pôr André Medonho, velho. Uns negros que não sabem nada, tá lá Toffoli. O caso de ministro nulo. Porque se o requisito pra você ser ministro é notável saber, se você não tem notável saber, você pode tirar, que é nulo. E que nem cláusula E nula o de Toffoli contrato. tomou pau pra tentar para ser juiz, né? 2 vezes, não foi? Quem tomou, o único que foi negado foi o Aldir Passarinho Júnior, no final da ditadura. O Toffoli, ele foi em posição do Lula. Então, Ele mas teve problema na negociação, mas ele nunca foi negado. O único que foi negado pela Sabatina... Não tô falando foi o negado pela Aldir. Sabatina. Eu acho que ele tentou fazer a prova pra... pra juiz. Pra juiz, sim, ele é tentou isso aí. ser juiz. Ele tentou, Isso, exato. e tomou exato. pau. Antes dele entrar pro PT, etc., ele quis ser juiz. Exato. Isso, exatamente. Exato, né? Fato. Vamos puxar a capivara. Exato. Aí, em 2013, o que aconteceu? Vamos julgar esse troço. Aí o Celso Laffer fez um parecer como amicus curiae, que é amigo da cúria, amigo do tribunal. Ele fez um parecer, como ele sempre foi... Ele já era o jurista mais respeitado do Brasil. Aliás, eram 2 na época. Era o Miguel Reale e o outro jurista mais respeitado era o Moreira Alves, que era presidente do STF. Tá. Professor Moreira Alves é um gênio. Está vivo ainda, mas ele não produz nada faz mais tempo. Ele tomou um desgosto do Brasil, que ele não publica, não dá mais aula. Desde que ele saiu do STF, ele é um silêncio, o Moreira Alves. E o Celso Laffer fez o parecer que se chama Conceito Estendido de Raça. Era o ano de 2003. A ciência já tinha provado que só existe uma raça, que é a raça humana. Então não existem raças, só tem uma raça, é a raça humana. E que, portanto, para que a Constituição não perdesse o efeito, porque a Constituição ela tem, no mínimo, 4 dispositivos que falam de racismo. Se não existem raças, existe uma raça só, ou a Constituição perde o efeito, ou seja, é um artigo troncho, né, porque não existe raça, ou você adota o conceito estendido de raça. Porque no artigo 3º a Constituição fala que o racismo é toda forma de discriminação. Ou você dá vigência à Constituição, ou você nega a vigência à Constituição. E como a própria Constituição diz que o racismo se trata de toda forma de discriminação, essa é a leitura integral da Constituição. Esse é o parecer do professor Celso Laffer. E como o racismo, pelo próprio acréscimo, né, das outras coisas, etnia, nacionalidade, religião, o racismo ele tem que ser entendido como toda forma de discriminação ou preconceito com base em uma característica comum a um grupo social. Então o racismo é a discriminação por uma característica. Não importa se ela é biológica, e se ela for biológica, não importa se ela é fenotípica, ou seja, aparente, ou genotípica, com alguma coisa dentro de mim, ou seja, da loucura até a formação interior intrauterina. Né? As mulheres de seco útero formam, de útero seco, formariam um conjunto com uma característica comum. Elas não têm o útero propício à reprodução. Então é qualquer característica biológica, para fora ou por dentro, ou não biológica. Cultural, ideológica, política, religiosa, de nacionalidade. Então o racismo, desde 2003, é toda forma de discriminação. Há um grupo de pessoas identificadas por uma característica em comum. Então, desde 2003, a lei de racismo já atende à homofobia. Já atendia. O que acontece é que chegou em 2019, 16 anos depois, voltaram com isso e o STF esqueceu
de uma das decisões mais importantes da história do tribunal e falou: não tem. Ah, esse povo tá ligando, velho. Pôr no chão pra não dar barulho. Não tem lei. Mas claro que tem lei. O Distração. racismo já pune. Aí eles falaram o seguinte: não tem lei, Congresso legisla. Qual que é o grande erro disso? Se a lei de racismo já punia, conforme o próprio STF desde 2003, a lei estava pronta e acabada. O que acontece quando o próprio STF fala que não tem lei, precisa fazer? O que é maior no Congresso, a bancada gay ou a bancada religiosa? Bancada religiosa. Sacou? Uhum. A merda que eles fizeram? Entendi. Essa foi a grande merda. Então, todos os livros que a gente tem, aí voltando da minha grande digressão, que eu adoro enfiar assunto no meio de outro, eu estou fazendo o primeiro livro, a primeira obra, o primeiro compêndio sobre direito e diversidade sem autor de militância. Quem é que escreve sobre esse livro? Neste livro? O Fachin, o Gilmar Mendes. Por que o Gilmar Mendes? Porque o Gilmar Mendes, ele foi o primeiro ministro a defender o casamento igualitário no país. Se os cartórios não aceitavam fazer casamento homossexual no país, era o gabinete do Gilmar que oficiava os cartórios para aceitar os tabeliões de notas. Sem ninguém obrigar nada. Por mera questão humanitária e empatia. Então, nesse aspecto, ele foi um ministro importante. O Fachin foi um ministro importante. Ele não estava na corte ainda na época da União Igualitária, mas ele era professor lá no Sul, e ele era um dos maiores defensores, junto com a Maria Berenice Dias. Então eu peguei todos esses grandes nomes. O José Serra escreve no livro. Por que o José Serra? Porque se hoje a gente tem gay e transexual vivo dos anos 90 no Brasil, é por causa do José Serra. Se não fosse o José Serra, a maioria tinha morrido de AIDS. Quando ele era médico, Ministro da saúde. E não só no Brasil, ele salvou vida no mundo inteiro com a quebra da patente. Uhum. Né? Então aí chegou em muita...